Muito boa noite, obrigado pela presença importantíssima de cada um de vocês. Neste momento, eu convido a vereadora Laís das Graças Simões, primeira vice-presidente desse legislativo, para que assuma a presidência da mesa de autoridades desta sessão solene. Aí está. Convido também Hilário Polinário de Oliveira, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda, representando o prefeito municipal de São Carlos, Paulo Altomani. O nosso convite também para Sebastião Cardoso, secretário-geral da CUT estadual. Edinaldo Henrique Ferreira, coordenador CUT região e subsede São Carlos. Eric Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos. E o nosso convite para que adentre a este plenário o secretário da CUT, o secretário-geral da CUT Nacional, Sérgio Nobre. Nós aproveitamos também para agradecer e registrar a presença de Manuel Simões Pires, diretor-presidente do Sintogastro, também do Valdemar Muniz da Silva, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, Eduardo Augusto da Silva, advogado junto ao Sindicato dos Metalúrgicos, Mauro Costa, diretor financeiro junto aos Sindicatos dos Metalúrgicos, João Carlos Tavares da Costa, secretário dos Aposentados e Sindicatos Metalúrgicos São Carlos, também Hilda Silva Olegar, diretora sindical junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos, e Paulo Sérgio Amorim, metalúrgico, também do mesmo sindicato, e Sidão, assessor junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos. Eu peço, por favor, para que todos fiquem em pé para ouvirmos e cantarmos o hino nacional brasileiro e, na sequência, o hino a São Carlos.
Convite ao deputado federal Milton Lima para que ocupe seu lugar junto à mesa de autoridades. E também Kelly Galhardo, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos. Aproveitamos também para agradecer a presença do Vanderlei Aparecido, vice-presidente do Sindicato São Carlos, Renato Pereira Novaes, diretor junto aos Sindicatos Metalúrgicos de Matão, José Alonso de Carvalho Santos, vice-presidente de Sindmet Aeroespacial GPX, Vitor Samuel Vieira, também tesoureira junto ao Sindmet Aeroespacial GPX. Com a palavra, presidente Laíde das Graças Simões. Boa noite, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos recebe a todos nesta noite. Cumprimento a todos os presentes, também os componentes da mesa, já citados pelo protocolo. Antes de iniciar a solenidade, gostaria de deixar registrado que o presidente da Câmara, vereador Marquinho Amaral, devido a compromissos assumidos anteriormente, não pôde comparecer ao evento.
nomeando esta vereadora para substituí-lo, o que muito me honrou. Declaro aberta a sessão solene em comemoração aos 30 anos da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Fará uso da palavra o orador oficial do Legislativo, são carlense nesta data, vereador Ronaldo Lopes, que também é o propositor desta homenagem, a qual eu te cumprimento, né? Parabenizo, tudo bem que a gente reconhece a sua luta também, mas é um dia muito especial de comemoração. E por tudo que eu já ouvi hoje aqui na sala da presidência, eu acho que o que não falta é motivo para comemorar, né, Nilton? Senhoras e senhores, muito boa noite. Quero cumprimentar meu companheiro, nosso companheiro Sérgio Nobre. Muito obrigado pela presença. Secretário Hilário Apolinário, aqui representando o prefeito municipal, muito obrigado. Quero cumprimentar o meu companheiro, irmão de luta, Eric, hoje presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, e quero cumprimentar todas as mulheres, em nome da nossa companheira diretora do sindicato, Kelly, nossa guerreira trabalhadora metalúrgica na empresa Tecans. Eu agradeço pela presença e por estar aqui representando as mulheres nesta mesa que hoje comemoramos os 30 anos da CUT. Agradeço também a presença do companheiro deputado federal Nilton Lima, prefeito por 2 vezes aqui em nossa cidade, e também parte da construção desses 30 anos da CUT, enquanto diretor, presidente dos docentes da UNES. Muito obrigado pela presença. Companheiro Edinaldo, primeiro coordenador da subsede da grande São Carlos, da grande Araraquara, o companheiro Tião sempre faz questão de dizer que São Carlos faz parte da grande Araraquara. E aproveito para comentar o Tião, que é companheiro da CUT estadual e é morador aqui da nossa cidade vizinha. É um prazer e um orgulho muito grande tê-lo aqui conosco. Eu saúdo a companheira Laíde, hoje representando o presidente Marquinho Amaral, mas não só o Marquinhos, mas todos os vereadores que prontamente aprovaram o requerimento dessa solenidade que eu considero extremamente importante para a classe trabalhadora de todo o país. E é motivo de muito orgulho ter esta aprovação, e eu me considero sim resultado dessa luta. Se estou vereador hoje, com certeza, Laíde, e eu tenho certeza que quando você mencionou a mim enquanto vereador, falou sobretudo do resultado da luta que vem transformando este país. E quero, de maneira muito especial, cumprimentar todos os presentes aqui em plenário e a população também que acompanha seus lares, mas aqui no plenário nós temos vários companheiros e companheiras que, assim como eu, têm dado, de fato, a sua vida para defender a dignidade da nossa população. Estou vendo aqui os companheiros Aquiles e Buzina, do Sindicato de Matão, muito obrigado pela presença. E comecei, mas o protocolo já, inclusive, já foi anunciado os demais companheiros diretores. Para mim não cometer nenhuma injustiça, vou parar por aqui com os cumprimentos. Mas eu quero, antes de tecer alguns comentários, quero ser breve na minha fala, porque eu vou substituir a minha fala, porque nós temos, além do Sérgio, além dos companheiros que estão no movimento há muito mais tempo, dizer que nós vamos passar um vídeo que vai retratar
com muita clareza a história da CUT. Então, eu só quero, de fato, agradecer, né, a todos os presentes, porque é um motivo de muito orgulho para o Legislativo de São Carlos, contribuir para que nós, enquanto Legislativo, possamos divulgar o que é a CUT, o que significa a CUT para o nosso país, para a transformação. E aí, eu não posso deixar de citar nessas breves palavras que, além de ser fundado no dia 28 de agosto de 1983, nós também tivemos lutas extremamente importantes. Eu vou citar uma delas, que inclusive aqui em São Carlos foi motivo de muito orgulho para nós, quando nós iniciamos primeiro a luta pelos componentes nacionais, para que nós pudéssemos ter uma geração de emprego, sobretudo os impostos, a abdicação do governo federal diante dos recursos dos impostos das linhas brancas, teve início aqui em São Carlos e foi, para mim, um motivo de orgulho poder participar daquela luta. E eu tenho certeza que a CUT, a partir daquele momento, mostrou para toda a sociedade são carlense e também de todo o país como se organiza e como de fato faz a diferença quando está disposto a contribuir, a colaborar com o desenvolvimento do país. Eu falei de que ia citar uma, mas também quero falar da última, que está em processo ainda, que é o projeto, a luta pelo arquivamento, que não foi ainda arquivado, do projeto de lei 4330, que particularmente eu considero que é um projeto que vem para, no mínimo, dar uma sacudida muito grande para tentar destruir as organizações sindicais, porque no nosso entendimento, o entendimento da classe trabalhadora, desmantela toda a organização sindical e os avanços conquistados durante esse período, sobretudo que a CUT comemora hoje, e comemora hoje em São Carlos, mas é um ano de muita luta que eu, sem sombra de dúvida, coloco que comemora fazendo luta. A CUT, ela tem pautado as suas comemorações sempre fazendo com que jamais deixe de fazer o que mais sabe no seu dia a dia, que é lutar pelo direito da classe trabalhadora. Eu não quero tomar o tempo, eu vou pedir, inclusive, para que nós pudéssemos passar o vídeo, não sei se os companheiros aqui da mesa têm condição, vai ser passado. Em 1983, aqui neste cenário, nasce a Central Única dos Trabalhadores, forjada nas grandes greves do final dos anos 70 e nas lutas contra a ditadura militar, originou um novo sindicalismo no país. A CUT surgiu como legítima representante dos trabalhadores e trabalhadoras do campo e da cidade. Sua fundação marcou o início de uma nova era na história do Brasil. Mais de 5.000 delegados de todo o país assumiram seu protagonismo e, liderados por Lula, escolheram o metalúrgico como primeiro presidente da Central. Na gestão Meneghel, greves gerais mobilizaram todo o país. Completamente parado, não há nenhum ônibus em circulação, todas as fábricas paradas, as lojas, os bares, as padarias, só as farmácias, e essas nós estamos recomendando que fique aberta. É, na verdade, um momento bastante turbulento. Nós tínhamos ditadura militar, estávamos sob a égide da ditadura militar. Nós não tínhamos o direito de reclamar, nós não tínhamos o direito de negociar, nem nas fábricas, muito menos com os governos estaduais
ou o governo federal. Então era preciso ir para as ruas, era preciso contestar sobre vários pacotes econômicos que nós julgávamos que era prejudicial aos trabalhadores. E não tínhamos nenhuma possibilidade de diálogo para contestar, para opinar, nós tínhamos que nos manifestar. E a única maneira de nos manifestar era indo para a rua, era convocando os trabalhadores para contestar. Nós não lutávamos apenas contra os planos econômicos, nós lutávamos pela democracia, para alcançarmos a democracia, para termos o direito de votar, para termos o direito de escolher os nossos governantes. Então eram momentos difíceis, eram momentos que a gente fazia reunião escondido, fugindo da polícia, se fazia uma greve, tinha que fazer reunião da diretoria escondido, para que não fosse todo mundo preso ao mesmo tempo, e o movimento ficaria sem liderança. Então foram momentos difíceis, mas foram momentos gloriosos. E eu acho que a democracia, a liberdade que nós estamos vivendo hoje, sem dúvida, é fruto da luta dos trabalhadores durante esse período da ditadura militar. Em 1994, outro metalúrgico, Vicente Paulo da Silva, Vicentinho, é eleito presidente da CUT. A gestão é marcada pela resistência ao neoliberalismo, desemprego, arroxo salarial e pela ampliação das lutas, abraçando causas de interesse da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. Uma das coisas importantes na nossa gestão, que eu considero, foi a unidade da nossa central. Eu me lembro que na minha primeira eleição foi uma chapa única, eleita por todos. Aquilo ali propiciou a introdução de uma deliberação já tomada pelo próprio Congresso da CUT a respeito da introdução do sindicato na sociedade, o chamado sindicato cidadão, sindicato sujeito social. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos, se não foi uma das primeiras, foi uma das mais importantes, foi a criação do Fórum Nacional de Luta, porque nós entendíamos que nós, nas categorias, o movimento social, cada um no seu quadrado, significava uma espécie de divisão, guetos, né? E nos preocupamos muito com isso quando assistíamos o movimento sindical internacional, muitas vezes aquelas corporações, ou mesmo aqui no Brasil. Esse Fórum Nacional de Lutas, do qual participavam a Central de Movimentos Populares, os Trabalhadores Rurais Sem Terra, movimentos culturais, vários movimentos de bairro, outros segmentos da sociedade, da classe média, empresários progressistas. Então aquele fórum foi um momento muito marcante e que propiciou inclusive a introdução de temas que eu diria eram do movimento sindical, mas nós não sabíamos. A gente estava muito preocupado com a questão salarial, a questão do emprego. Desde a época do companheiro Meneghel, todas as discussões sociais sempre ocorreram, mas cada um deu uma ênfase maior. Vicentinho se candidata a Kiel de Jacobsen, ocupa a presidência por 7 meses, até o 6º Congresso da CUT, que elege o professor João Felício. A luta contra o neoliberalismo do governo FHC continua forte e culmina com a eleição do primeiro presidente sindicalista da história do Brasil. No período, nós tínhamos que fazer 2 tipos de campanha. Campanha para ganhar e campanha para não perder, que é uma muita resistência ao projeto neoliberal. Me lembro, por exemplo, da tentativa do governo Fernando Cardoso de nos dar o duvidoso direito da negociação livre, quando ele tentou acabar para aquele 618 da CLT, que foi um período de grande legislação que a nossa internacional foi obrigada a fazer, para não perdermos os direitos que nós temos garantidos na lei. Nós tínhamos elegido o companheiro Lula para nos representar no cargo nacional. A Central Sindical não é partido político. É sempre um bom apoio também mesmo, assim, um partido do Estado, que é um princípio de defender até hoje. Mas há determinados momentos históricos que não há problema nenhum na Central Sindical a votar uma candidatura, especialmente quando está em jogo projetos endogâmicos. No caso, a candidatura vai sempre ser um projeto, um projeto anterior,
fizemos uma grande organização nacional de governança sindical, comunitária, nossa militância conservadora, pacifável, para as escolas, no comércio, entre os bancos, no campo, uma forte presença da nossa militância também, todas as categorias profissionais, a imensa maioria, não somente da nossa militância sindical, mas de outras organizações sociais também, abraçamos essa primeira candidatura e foi uma coisa espetacular. Acho que nós estabelecemos um momento muito na nossa central sindical, ter abraçado uma candidatura e para nós significava a possibilidade de construirmos um Brasil mais justo, a possibilidade de um Brasil mais solidário, a possibilidade de se iniciar nesse país a distribuição de renda e ter um projeto nacional de desenvolvimento, de garantir o Brasil com uma presença mais rica no cenário político e econômico mundial. Acertamos, que foi isso que acabou ocorrendo. Em 2003, outro metalúrgico assume a presidência da Central. Luiz Marinho, criado nas lutas do ABC, encontra um novo cenário político no Brasil. Recuperar as perdas e avançar nas lutas foi um desafio da vez. Nós não podemos continuar discutindo o salário mínimo a cada mês de abril, que precede o mês de maio, porque não está nos levando a nada. O movimento sindical sempre teve posicionamento, o salário mínimo de ESE, mas isso ficava num discurso vazio, sem nenhuma efetividade. Quando nós organizamos a marcha, nós formulamos qual uma política gradativa de recuperação, ou seja, uma política de recuperação do salário mínimo, nós propusemos ao governo Lula na época. E foi essa formulação que depois eu encontrei como ministro. Então, na verdade, quando o Lula me convida para ser ministro do Trabalho, eu falei assim, eu tenho uma condição para aceitar o convite. A qual? Falei, a autoridade para enfrentar, em pé de igualdade, a economia, para ter uma política de valorização do salário mínimo. E fizemos um processo de negociação com as centrais, mas na verdade, foi a política que nós tínhamos construído na CUT. E propusemos as centrais que foi originado dessa marcha aí que fizemos lá em dezembro. Percorremos o gabinete todo de short, depois de andar 40 quilômetros ali naquela marcha. Muita gente falava, mas por que 40? Vamos andar só 4, vamos andar 40. Vamos simbolizar, porque era simbolizar a luta pelo salário mínimo e pela jornada de trabalho de 40 horas semanais. Então, essa foi a formulação que nós fizemos, e expressar, para facilitar a comunicação das bandeiras, era tão simples assim. Eu acho que, de fato, foi um belo gol. Em 2006, o metalúrgico Marinho é sucedido pelo universitário Arthur Henrique. Uma história gloriosa de lutas vive um novo capítulo. Arthur é reeleito em 2009, com um legado de conquistas e fortalecimento da entidade. É fundamental que a gente continue essa luta para depois, inclusive, do plebiscito nacional, fazer um grande abaixo-assinado em todo o Brasil, para que a gente possa apresentar ao Congresso Nacional, ao Executivo, milhares de assinaturas pela ratificação da Convenção 87, que garante a liberdade e a autonomia sindical. Estamos vivendo 10 anos de governo democrático popular do presidente Lula, da presidenta Dilma. Com todas as limitações que esses dois governos tiveram, nós não temos a menor dúvida que eles foram muito mais importantes para a classe trabalhadora do que a soma de todos os outros governos que já existiram. Mas isso ainda é pouco, porque as estruturas do Estado brasileiro não foram modificadas. Então, a estrutura do Poder Judiciário não foi modificada, a estrutura do sistema financeiro que determina o poder econômico do Brasil não foi modificada, a estrutura agrária brasileira não foi modificada e continua a concentração e o paraíso do latifúndio. Então, essas modificações só serão possíveis com uma continuidade de um projeto que seja um projeto que interessa à classe trabalhadora. Então, a CUT, como agente social importante, tem que estar atenta a isso, continuar defendendo projetos que levam em consideração o interesse dos trabalhadores para a efetivação da mudança necessária, que isso ainda não aconteceu. Nos próximos 30 anos, a Central Única dos Trabalhadores ela tem que crescer.
ela precisa continuar sendo essa principal pilastra de luta da classe trabalhadora. Ela tem que estar voltada o tempo inteiro para o interesse da classe trabalhadora e fortalecendo as estruturas básicas da classe trabalhadora, que são os seus sindicatos. Somos fortes, somos CUT. Com certeza substituiu muito bem qualquer tentativa da minha parte em tentar resumir e contar a história da CUT. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o presidente dos sindicatos metalúrgicos São Carlos, Eric Silva. Boa noite a todas e a todos. Satisfação, falando nesse dia de homenagem à nossa central, cumprimentar a companheira Laide, presidente desse ato, o companheiro Newton Lima, nosso deputado federal, o companheiro Kelly, diretor do sindicato, representante das trabalhadoras, representantes das trabalhadoras, o companheiro Hilário, representando o governo municipal, e Edinaldo, subsede, e por último os companheiros Tião Cardoso e Sérgio Nobre, que representam a nossa central estadualmente e nacionalmente. A todos os companheiros e companheiras, e especialmente o companheiro Ronaldo, propositor da sessão solene, que eu fico muito satisfeito em poder não só estar, mas poder falar como diretor do sindicato, como presidente do sindicato, e aí relevar que temos outros diretores importantíssimos, aqui não só dos sindicatos metalúrgicos, mas outros de outras categorias, de outros sindicatos de outras localidades. Cumprimentar a todos. A história da CUT, eu tenho que falar um pouco da minha vida. Eu estava pensando, naquele dia 28 de agosto desse ano, quando a CUT comemorou 30 anos, nós estávamos lá no Veracruz, o Sérgio estava lá, o Tião estava, demais companheiros, e eu estava pensando, pessoal, e posso falar com familiaridade, porque já falei um som de vez aqui nessa tribuna também, né, Ronaldo? Onde é que eu estava no momento da fundação da CUT? Certo? Eu tinha 6 anos, certo? Eu tenho 30, eu tenho 36. E eu morava, para quem conhece São Bernardo, eu morava umas 3, 4 quadras atrás do Veracruz. Aquele vento deve ter me feito algum mal, certo? Algum efeito aquilo deve ter me causado, porque era filho de metalúrgico que sou, para eu vir parar em São Carlos, encontrar com o Ronaldo e ter os princípios tão enraizados na minha vida, da nossa central. E a CUT é isso, né? A CUT não é, eu falava um pouco antes aqui do começo da sessão solene, e acho que é importante marcar, nesse momento que a gente comemora os 30 anos aqui em São Carlos, ou ter essa sessão tão importante, o reconhecimento legislativo de São Carlos. O reconhecimento legislativo e o reconhecimento do povo de São Carlos, que elegeu aos vereadores que aqui nos representam. A central não é o prédio que ela está instalada lá no Brás, não é os sindicatos que estão esparramados pelo país, né? A sindical, na minha visão, a central, na minha visão, na minha forma de pensar, não é os dirigentes. A central é um conjunto de princípios, é um conjunto de lógicas que norteiam a nossa ação do dia a dia. Tão consolidados em um estatuto que foi construído dentro dos nossos congressos, né, ao longo de todos os 30 anos, mas ele é muito mais do que isso. É uma forma de pensar o mundo, a Central Única dos Trabalhadores. Uma forma de olhar para o mundo da forma coletiva, de pensar que não se resume somente a mim, mas sim a uma comunidade de pessoas e de trabalhadores e a sociedade como um todo. Então, esses princípios norteiam a ação dos dirigentes, né, que é da Central, que é a 4ª maior do mundo, né, maior do Brasil, maior da América Latina, e que foi reconhecida pela ONU em maio, se não me engano, como a maior vitória da classe trabalhadora mundial. Certo? Estou enganado? É isso, não é isso? Se é a maior vitória contemporânea
da classe trabalhadora mundial, eu tenho um orgulho imenso de fazer parte desse processo, de levar a bandeira da CUT, de vestir a camisa, botar o boné, o broche e tudo mais que nós carregamos aí durante os nossos dias, com muito respeito às demais centrais, demais organizações de trabalhadores pelo Brasil e pelo mundo, mas eu tenho orgulho de fazer parte e ajudar a construir essa central. Parabéns à nossa Central Única dos Trabalhadores, parabéns ao Ronaldo pela iniciativa de fazer essa sessão solene e parabéns a todo trabalhador, não só de São Carlos, mas do Brasil e do mundo, pelas iniciativas que são vitoriosas na luta pela melhor condição de trabalho e melhor condição de vida. Muito obrigado, parabéns à Central Única dos Trabalhadores da CUT. Muito obrigado, grande abraço. Com a palavra, Kelly Galhardo, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos São Carlos. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da Laide. Cumprimento minhas companheiras, meus companheiros, e quero dizer também que é um grande orgulho fazer parte da CUT. Eu tenho 33 anos, então eu cresci sabendo a história da CUT e é um grande orgulho para mim estar sempre junto com vocês e fazer parte dessa história. Obrigada. Com a palavra, o coordenador da CUT Região e Subsede São Carlos, Edinaldo Henrique Ferreira. Boa noite, companheira Laide, companheiro Hilário, companheiro Sérgio Nobre, Tião. Cumprimento aí com nosso deputado Milton Lima, nosso grande presidente Eric Silva, companheira Kelly, companheiros, também todos os companheiros, dirigentes sindical, militantes que aqui presentes nessa sessão, nessa solenidade. Cumprimento aí também o público que nos assiste pela TV. Olha, para mim é de extrema importância quando a gente começa a falar dos 30 anos. Eu tenho alguns dias mais, alguns só, tá, Eric, mais velho que você aí, mas e sempre vi também a fundação da Central. Não sou lá do ABC, mas sou lá também do Vale do Aço, ali na região de Ipatinga, onde também os trabalhadores se organizavam ali. E a partir dali começamos a entender e apaixonar pela Central, que hoje, que este ano completa 30 anos, todo aquele momento de grandes lutas que a Central sempre fez. Hoje eu estava lembrando, numa emissora de rádio, e nós estávamos falando dos desafios que foi na fundação. Você vê todos os momentos que nós tivemos aí dos presidentes, cada um deles teve um grande desafio. O Meneghelli, que teve no período dele, acho que foi o período de maior turbulência política, turbulência econômica, instabilidade. Nós estamos no meio de uma ditadura, e foi o cara que teve ali, no meu conceito, acho que que eu tive, o cara que teve ali, naquele período, que teve o alicerce da Central, foi o grande companheiro Meneghelli e toda aquela militância, todo aquele conjunto de pessoas que ele veio agregar naquele momento ali, naquele período histórico ali. Depois veio o Vicentinho, teve todo aquele, deu continuidade a esse processo de fundação, de aglutinação de correntes, né? Acho que o Vicentinho foi o período, tanto ele como o Meneghelli, foi o período das correntes dentro da Central. E o João, que teve também esse período, esse período já do neoliberalismo, que foi o período que o João Felício pegou. E hoje, não vou falar aqui do Marinho e dos demais que teve aí, já pegando hoje o grande desafio que nós temos aí do companheiro Sérgio Nobre. Hoje nós temos um período econômico que nós, cotistas, construímos, né? É um período que nós construímos nesse país, que esses 30 anos, com muita luta. Hoje o companheiro Wagner Freitas, que é um período que você está num período de negociação, um governo democrático popular, e que há muitos desafios para fazer, e que nós temos que não há espaço
espaço para a negociação. E aí nós da Central, continuamos as nossas mobilizações, governo esse que está meio de disputa, né, que é um governo de coalizão, e que a Central tem que se capacitar cada vez mais para se fazer o debate no caminho da proposição, de fazer propostas, de ser construtiva. Esse é o grande desafio e eu tenho muito orgulho de estar nesse momento numa subsede, numa região importante, que é a região de São Carlos, que compõe ali a Araraquara, aglutina Araraquara, aqui na subsede, e os demais companheiros, rapaziada de Gavião Peixoto também ali, pessoal das 24 cidades, e agora nós estamos aí com 21 sindicatos que está entrando, quando começamos era 19, hoje os companheiros condutores de Matão, os companheiros que estão juntando os vigilantes de São Carlos, que começa a aparecer aí, começa a ser reconhecido a sua história, e já os sindicatos que nascem cultistas. Para nós é de extrema importância. Para mim é um orgulho muito grande, nesse momento, estar nessa coordenação da subsede, construindo na base, conversando e dialogando com o sindicato e com os companheiros de outros ramos. Então, para mim, parabéns pelos 30 anos da Central, parabéns a todos esses companheiros, bravos companheiros sindicalistas que aqui estão, militantes, que junto conosco ajudou a construir toda essa história aqui em São Carlos, tanto nos sindicatos metalúrgicos e hoje junto com a subsede. Para mim é um motivo de muito orgulho e parabéns, e que venham mais 30 anos de lutas e muito desafio, que de luta essa Central não foge, nasceu com isso e jamais fugirá das lutas, e também continuar fazendo a sua proposição. Muito obrigado. Com a palavra o secretário-geral da CUT estadual, Sebastião Cardoso. É isso? É isso? Boa noite, os companheiros, as companheiras do plenário. Boa noite, companheiro Sérgio Nobre, Hilário, secretário municipal, Laíde, presidente dos trabalhos, companheiro Edinaldo. De vez em quando eu vejo o Edinaldo 7 vezes por semana. Deputado Newton Lima, Kelly, dirigente do sindicato, meu companheiro Eric, dos metalúrgicos. Uma boa noite especial ao companheiro Ronaldo, proponente dessa sessão, em homenagem à grande e gloriosa CUT, né? Eu tenho dito em outras homenagens, em outras sessões que eu participei de Câmara Municipal, dito que é o seguinte: a CUT é um projeto coletivo, e projeto coletivo não tem dono, projeto coletivo não tem proprietário. É um projeto que se renova todos os dias. Ele se renova do ponto de vista da conjuntura e ele se reafirma em cima dos pilares de sustentação da sua criação. É um grande projeto nacional de libertação dos trabalhadores, não só do Brasil. E ele tem alguns pilares de sustentação. O grande pilar de sustentação é ser classista. Nós somos classistas e, enquanto existir classe dominante e classe dominada, vai existir luta de classe. E nesse projeto da CUT, por isso que ela é classista, porque nós sempre acreditamos na possibilidade de que na luta de classe nós consigamos melhorar a vida dos nossos trabalhadores. Nós temos exemplos históricos, nós passamos e vivemos na pele aqui, né, a introdução do projeto neoliberal de política de terra arrasada em relação aos direitos dos trabalhadores, que é a implementação de um projeto. Né? Hoje nós temos na Europa a classe trabalhadora pagando o preço da crise do capital. Por isso que nós acreditamos na luta de classe. Por mais que a vida dos nossos trabalhadores melhore, por mais que a vida dos nossos trabalhadores fique melhor no seu dia a dia, quando pintar uma crise do capital, alguém vai pagar a conta. O capital tem N maneiras de sair disso. É por isso que a CUT é um projeto classista.
Outra coisa, de pilar de sustentação da CUT, democracia. Quando a gente vê o Meneghelli falar no início da fundação, da criação desse projeto, da introdução desse projeto na sociedade brasileira, nós olhamos e ele tinha alguns objetivos, né? E democracia para a gente não é mais o fato de votar ou ser votado, de ir e vir, ou de falar o que queremos ou não queremos. Democracia para a gente significa muito mais que isso. Democracia significa qualidade de vida. E defender um projeto democrático, classista, significa dizer o seguinte: nós queremos que todos os povos desse planeta tenham condições de vida e condições dignas. Isso é democracia. Democracia não é o mero fato de falar as coisas ou de votar e ser votado. Democracia na educação, democracia na saúde, democracia no transporte, democracia com plenas condições de vida para todos os nossos trabalhadores. E um terceiro ponto de sustentação é solidariedade. A CUT é solidária, porque ela é classista e é democrática. E ela é solidária não só com os trabalhadores do Brasil, de um modo geral, com todos os sindicatos, com todas as categorias, com todas as classes de trabalhadores. Mas ela é solidária do ponto de vista internacional. Porque não adianta nada criar condições de vidas dignas num determinado país. A hora que o capital perceber que ele pode sair, explorar fora desse país, ele vai sair, ele vai mudar e vai buscar outros meios de exploração. E nós vemos isso constantemente. A disputa de mercado, a disputa de mão de obra barata, a disputa de acúmulo de riqueza, né? Então a CUT é um projeto solidário, um projeto de solidariedade entre a classe trabalhadora, classista, democrática e solidária. É isso que faz esse projeto ir para frente. É isso que faz esse projeto apontar para a sociedade brasileira algumas alternativas no campo da política. É isso que faz a gente ter lado na disputa eleitoral. Por quê? Porque quando alguém nos apresenta, dentro desses pilares de sustentação, objetivos semelhantes, não iguais, mas semelhantes, o que nós defendemos, a gente defende os projetos. Então a CUT é um projeto de renovação constante. É um projeto que não tem dono, não tem proprietário. E vai ter continuidade por mais 30, 40, 50, 60 anos. Enquanto existe luta de classe, vai existir a CUT, né? Boa noite. Obrigado a todos. Com a palavra o deputado federal Newton Lima. Muito boa noite a todas e todos. Quero começar a cumprimentar, saudando a presidente dessa sessão, vereadora Laíde das Graças Simões, e também meu companheiro Ronaldo Lopes, vereador dessa casa, sindicalista, dirigente, fundador da CUT e dos sindicatos metalúrgicos, cutista, na cidade de São Carlos, região, e na pessoa de vocês saudar esta casa e cumprimentá-la pela decisão que tomou de homenagear a maior central dos trabalhadores da América Latina, quarta maior do mundo, como já foi dito. Não posso deixar, Laíde, de fazer homenagem a você. Tive o privilégio, como prefeito, de testemunhar a sua atuação parlamentar, não só pelas causas em defesa dos animais, do meio ambiente que você defende, mas a seriedade, a dignidade com que você exerce o cargo público que o povo te conferiu. Para mim, estar aqui sob sua presidência hoje é um prazer renovado e de acreditar que a política pode ser feita com ética e com seriedade. Você simboliza isso, por isso não posso deixar de fazer essa homenagem, renovando-a nesse momento. Quando eu cheguei agora há pouco, bom, cumprimentar evidentemente todos os meus companheiros antes de contar essa história, Sérgio Nobre, cumprimentar o Hilário, cumprimentar o Tião, cumprimentar o Ed, a Kelly, companheiro, grande presidente do sindicato Eric, a todos vocês, sindicalistas, homens e mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, imprensa. Quando eu cheguei em casa de paletó,
a caráter como deputado federal e gravata, a Adriana me falou: minha mulher, você vai se trocar por quê? Eu falei: eu vou me desnudar da roupa de autoridade de deputado federal e vou vestir a camisa dos sindicatos metalúrgicos cultista que me foi dada durante o encontro em Cajamar, no nosso evento do sindicato. Como vocês podem perceber, acho que só eu estou a caráter. E fiz isso não só para homenagear os 30 anos da CUT, Sérgio, Eric, Tião, Ed, Kelly, não fiz isso. Fiz isso porque eu estou aqui na condição de companheiro, trabalhador, dirigente, ex-dirigente sindical, cutista. Eu sou um cutista. E mais do que isso. Como vocês viram, desfilaram aqui até agora, espero que o Sérgio não seja hipócrita na idade, um bando de moleque. Todo mundo aqui tem 30 anos. Eu tenho 60. E eu estava lá, nessas atividades todas. Aliás, estava na Praia Grande, nos congressos dos trabalhadores, antes mesmo da criação da CUT, por uma única razão: eu era dirigente sindical. Mas era dirigente sindical dos servidores públicos. E nós estamos falando numa época em que isso era proibido pela Constituição brasileira. Portanto, eu estava para-sindical. Mas acompanhei ao lado dos companheiros todos, Lula, companheiro Jaime Negueri, companheiro hoje meu colega deputado federal Vicentinho, todos esses processos, esses momentos que passaram por aí. Sabe por quê? Porque a partir do CONCLAT, a partir da fundação da CUT, nós já estávamos em 81, antes mesmo da CUT, fundando a nossa entidade nacional dos professores. E eu fui primeiro secretário dessa entidade. Depois fui secretário-geral. E aí virei presidente entre 86 e 88. E a principal luta que nós tínhamos, além da anistia, da redemocratização do país, da dignidade, da luta pelo salário mínimo, todas as lutas já foram colocadas aqui nesses momentos, nós estávamos, naquele momento, já com a Central Única dos Trabalhadores, propondo na Constituinte de 88, que fez 25 anos agora, a possibilidade da sindicalização do servidor público no Brasil, e conquistamos. Eu não era mais presidente em 88 do sindicato, no meu período de presidente do Sindicato Nacional dos Professores, o Celso sabe disso, fui de 86 a 88, a Constituição é de 88, portanto eu trabalhei no processo constituinte como liderança sindical. Não só no capítulo da educação, não só no capítulo da ciência e tecnologia, mas dos direitos dos trabalhadores. Lá dentro da Constituinte, como liderança sindical, entre aspas. Sabe por quê? Porque a nossa entidade vira Sindicato Nacional, o ANDES, mantendo o nome, um ano depois de eu ter saído, um ano depois da Constituição, no Congresso de 89, que se deu na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na capital. Ali a ANDES se torna formalmente, por votação dos professores do Brasil todo, cutista, e a partir do respaldo e da vitória da Constituição. Portanto, eu sou protagonista dessa história. Essa que nós estamos vendo aqui. Sou protagonista porque fui líder sindical aqui dentro da Federal de São Carlos. Como segundo presidente, a Ieda foi a primeira, da nossa Associação dos Docentes da Federal de São Carlos, que me projetou na vida sindical e na vida política. Portanto, eu tenho, a gênese da CUT corre no meu sangue político, corre nas minhas veias. Portanto, é nesta condição que hoje, como deputado federal, eu me engajo absolutamente em todos os movimentos que a Central Única dos Trabalhadores organiza, lidera com todas as suas bandeiras. Foi assim, como já foi citado, um movimento importante da desoneração, da folha de pagamento, da luta da linha branca que começou, que o Ronaldo citou, e que o Sérgio Nobre tão bem conduziu, para que nós pudéssemos ter todos os segmentos da cadeia produtiva sob os efeitos da política desoneratória dos governos Lula e Dilma. Foi assim, mais recentemente, na luta pelos 10% da educação que a CUT se envolveu, com os 100% dos royalties do petróleo que a CUT se envolveu, junto com a CUT, na luta permanente pelas 40 horas de trabalho, junto com a CUT, na luta permanente contra o fator previdenciário, junto com a CUT pela derrubada do 4330, que precariza o trabalho no Brasil, junto com a CUT nas principais bandeiras
inclusive nessa da construção da política de reajustes automáticos do salário mínimo, como o Marinho contou para nós ali. Portanto, e mais recentemente, junto com a CUT perdendo, derrotados, CUT, 157 parlamentares que queríamos que nas eleições do ano que vem houvesse uma reforma política que as ruas pediram em junho, que nós nos engajamos, mas que foi engavetado pela maioria conservadora do Congresso Nacional, que mais uma vez perenizou o processo de forte influência do poder econômico dessas eleições que são majoritariamente pagas pelo grande capital e que definem o perfil majoritário conservador do Congresso e que vão marcar as eleições do ano que vem, lamentavelmente, mais uma vez. Então, nas vitórias e nas derrotas, nós estamos exatamente, não só lado a lado, mas dentro do processo. Por isso que ao vestir essa camiseta, eu me sinto absolutamente não só comprometido com essa minha história, mas renovando aqui neste plenário da Câmara de Vereadores da minha cidade o meu compromisso de continuar lutando, em qual fronte for, pelos ideais da grande Central Única dos Trabalhadores, decisiva e fundamental para mudar a história do sindicalismo desta cidade a partir das eleições da atual gestão dos sindicatos metalúrgicos, mas sobretudo de continuar sendo um dos alicerces da transformação dos governos democráticos e populares que começaram com Lula, passa por Dilma no nosso país. Parabéns à nossa Central Única dos Trabalhadores. Um grande abraço a todos. Roberto, só um minutinho. Eu quero justificar aqui a ausência do deputado Vicentinho, que foi convidado, mas não pôde comparecer por estar discutindo o PPA em São Bernardo do Campo. Era isso. Ok. Neste momento, a presidente, a vereadora Laíde das Graças Simões, fará entrega ao secretário-geral da CUT Nacional, Sérgio Nobre, de um diploma onde constam os seguintes dizeres. O Legislativo São Carmense, por ocasião da passagem dos 30 anos da CUT, confere aos seus integrantes diploma de reconhecimento público, baseado no fato de que, ao longo desses anos, pautou suas atividades em princípios de igualdade e solidariedade e sempre cumpriu seus objetivos, que são organizar, representar sindicalmente e dirigir a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade e do campo, do setor público e privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida, de trabalho e por uma sociedade justa e democrática. São Carlos, 7 de novembro de 2013, Marquinhos Amaral, presidente. Convido o vereador Ronaldo, que me acompanha na entrega do título. Todo mundo. O Newton, falta o Newton. Falta o Newton. Não, o fundador não entra, é só a juventude. Só a juventude. Na sequência, o senhor Hilário Apolinário de Oliveira, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Em nome do prefeito municipal de São Carlos, Paulo Tomani fará entrega ao secretário-geral da CUT, Sérgio Nobre, de cartão de prata contendo os seguintes dizeres. A Prefeitura Municipal de São Carlos congratula-se e parabeniza a CUT, a Central Única dos Trabalhadores,
em comemoração aos seus 30 anos. São Carlos, 7 de novembro de 2013, Paulo Comando, prefeito municipal de São Carlos. Com a palavra, secretário-geral da CUT Nacional, Sérgio Nobre. Boa noite, companheiros, companheiras. Uma grande honra estar aqui. Cumprimentar a Laide, hoje presidenta aqui da sessão. Cumprimentar todos os meus companheiros sindicalistas. Cumprimentar o querido Ronaldo, proponente aqui da atividade, que muito nos honra. Cumprimentar de maneira muito especial o Eric, companheiro metalúrgico, presidente aqui do sindicato. O Nilton, batalhador nosso lá no Congresso, pela defesa da produção nacional, do emprego aqui no Brasil. O Tião, parceiraço lá na CUT estadual. O Buzina, e através dele, todos os companheiros, dirigentes dos vários sindicatos que estão aqui, todos os companheiros aqui que estão presentes, que com certeza nesses 30 anos da CUT trabalharam muito para que a CUT seja o que hoje ela é. Queria em primeiro lugar dizer em nome do nosso presidente Wagner Freitas, que fez questão que eu expressasse aqui o carinho, o apreço que a CUT tem por São Carlos, essa cidade tão importante aqui para o nosso estado de São Paulo, também para o país, que não pôde estar aqui, porque hoje nós temos um encontro de dirigentes de vários países da América Latina que está acontecendo em São Paulo, e o Wagner tinha que estar presente, recebendo a delegação de sindicalistas da América Latina, que estão aqui discutindo, inclusive, o futuro da nossa região, do desenvolvimento econômico, do futuro do trabalho na região. Então, em função disso, não pôde estar aqui, mas mandou um forte abraço a todos vocês aqui e expressar o quanto a CUT está honrada em receber essa homenagem. Eu não preciso esconder a minha idade não, mas quando a CUT nasceu, eu estava começando a minha carreira profissional. Eu comecei minha carreira como aprendiz no Senai, aprendiz de mecânico, estava com 14 anos de idade, no início dos anos 80, e fiz o meu período ali de estudo no Senai, e quando a CUT estava nascendo, eu fui para a empresa. Eu comecei como aprendiz na Scania, que é uma montadora de automóveis na região do ABC Paulista, e o presidente Lula, naquele momento, ele era presidente do PT, tinha sido presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele fez uma assembleia na porta da Scania, falando da importância da criação da CUT, que se daria em São Bernardo, em 83. E ele fez um discurso na porta da fábrica que marcou muito a minha vida, e que eu acho que me fez me aproximar do sindicato, viver o sindicato. O Lula disse o seguinte, que ao contrário do que se dizia na época, o povo brasileiro é um povo que trabalhava muito. Em 1980 tinha uma coisa que diziam que a gente era pobre porque o povo trabalhava pouco. O povo trabalhava pouco, porque o japonês trabalha demais, o alemão trabalha, o brasileiro não trabalha. E o Lula dizia, é o contrário, porque em lugar nenhum do mundo o trabalhador acorda às 4 horas da manhã, toma 3 ônibus para chegar no emprego, lotado, trabalha o dia inteiro, numa jornada de 44 horas semanais, depois ele sai, ainda encontra tempo de estudar, ainda sai, vai para a universidade. Que lugar do mundo é assim? O povo brasileiro trabalha demais, mas o povo brasileiro tem um defeito grave, que quando ele acorda às 4 horas da manhã e vai para a fábrica, encara uma linha de montagem, o que ele está fazendo? Ele está produzindo riqueza. E o mal dele é que ele não discute o que é feito com essa riqueza, para onde ela vai, quem se apropria dela. E a gente não faz isso de maneira individual. Quem é o Sérgio Nobre para definir para onde vai a riqueza do Brasil sozinho, como pessoa? A gente só faz se pertencer a uma organização. Se a gente pertencer a um sindicato, for membro de um sindicato, de uma sociedade amiga de bairro, de um partido. Então, que o trabalhador tem que pertencer a uma organização.
Porque senão ele vai passar a vida toda sofrendo, produzindo riqueza e deixando os outros se apropriar e decidir o que fazer com ela. Então ali eu entendi que era importante participar da vida do sindicato. E eu fiquei tão impressionado quando eu cheguei em casa, meu pai mais experiente do que eu, também já era metalúrgico, eu falei para ele, contei essa história, eu falei, olha, me impactou muito, eu acho que, sabe, eu vou ficar sócio do sindicato, vou participar da vida do sindicato. E meu pai disse, olha filho, parabéns, que você descobriu uma coisa muito importante. E para mim, meu pai já estava quase caminhando para a aposentadoria naquela época. Ele falou, tem duas carteiras que é importante na vida do trabalhador que ele não pode abrir mão. Uma é a carteira de trabalho, porque sem ela ele não tem seguridade social. Jamais aceite trabalhar sem registro em carteira, porque senão, sabe, na hora que você for se acidentar não tem seguridade, na hora que você ficar velho não tem amparo, jamais. A carteira profissional é muito importante. E a outra carteira é a carteira do sindicato, porque não existe sindicato ruim. Existe sindicato que os trabalhadores não participam dele, não faz ele atuar. E se você não participa de uma organização, você é um desorganizado. Você não decide o seu futuro, deixa os outros decidir. Então, são as duas carteiras muito importantes. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de ser sócio do sindicato. Não passava pela minha cabeça que, anos depois, eu ia ser dirigente sindical, muito menos presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, né, ocupar o cargo do presidente Lula. Né? Para mim, uma grande honra. Mas, por ocasião dos 30 anos da CUT, a pergunta que eu mais respondi é a importância da CUT. Né? Por que a CUT é tão importante? Então, e aqui me fizeram a mesma pergunta quando eu cheguei, o pessoal da imprensa. Vocês podem olhar os exemplos do mundo. Todos os países do mundo que conseguiram conciliar o desenvolvimento econômico com justiça social têm uma característica comum. Tem uma sociedade civil muito organizada e tem sindicatos muito fortes. Não tem nenhuma exceção. Pode ver, a Alemanha é assim, né? Tem uma sociedade muito organizada, sindicatos muito fortes, o Canadá, Estados Unidos, Suécia, todos eles têm. Porque o que faz distribuir a riqueza é a organização do povo. Em 1983 tinha um quadro muito interessante. O período da ditadura militar, de 64 até 78, foi um período de crescimento extraordinário, tanto é que era chamado de grande milagre. O país crescia taxa de 10%, né, ao ano, crescimento chinês, né, mas o povo empobrecia, ao mesmo tempo, né, que o país crescia essas taxas, o povo ficava mais pobre, porque não tinha distribuição. Então, o Brasil não será a nação que a gente sonha, um país, né, que combina crescimento econômico com justiça social, não será o país que a gente sonha sem a organização do povo, se o povo não se organizar. Por isso que a CUT é tão importante, quer dizer, a CUT, para o país que a gente quer, nós precisamos da CUT. E não é à toa que o presidente Lula, quando esteve no evento com a gente de 30 anos lá em São Paulo, ele disse, é impensável um projeto de nação no Brasil sem a CUT. E é verdade, a CUT é muito importante nesse projeto. Nesses 30 anos, a CUT fez lutas muito importantes, muito importantes. Então, quando ela nasce, ela enfrenta a ditadura militar, e pode ver que nas faixas que aparecem ali no vídeo, em 1983, mais do que melhores salários, essas coisas, a gente reivindicava a democracia. A grande bandeira naquele período foi recuperar a democracia. E eu digo que essa luta pela democracia ela não está completa, porque muita gente pensa que democracia é só o direito de ir na urna e votar, escolher o prefeito, o governador, o presidente da república, criar sindicatos. Nesse aspecto, nesses 30 anos, nós avançamos muito na democracia política. Hoje, ao contrário daquela época, você pode se organizar em sindicato, pode fazer manifestação contra e a favor do prefeito, do governador, do presidente, você pode livremente expressar as suas opiniões. Tem gente que abusa, né? Na democracia, quando a gente vê mobilizações que as pessoas depredam patrimônio público e queimam as coisas. Na ditadura, isso até é compreensível, mas na democracia não. Quando você tem liberdade para expressar sua opinião, não tem por que esconder o rosto, botar capuz, queimar as coisas. Isso não é aceitável na democracia. Mas nós conquistamos. Mas a democracia tem outras dimensões. Nós não avançamos na democracia econômica ainda. Tem gente que tem muita coisa, é muito rico, e tem gente muito pobre no Brasil ainda. Então é só ver a minha cidade, que é São Paulo e São Bernardo do Campo, apesar de ter crescido tanto nos últimos anos, no Brasil assim, né? O Brasil nos últimos 2 anos cresceu muito,
Mas o que a gente vê ainda de pessoas na pobreza, sem absolutamente nada, é muita gente ainda no Brasil. Então, enquanto tiver um brasileiro ainda passando fome, nós não alcançamos a democracia na sua dimensão econômica. E outra dimensão é nas relações de trabalho. Se entrar ainda nos locais de trabalho, o trabalhador, ele parece que ele é uma propriedade do empresário. Ele é cidadão da porta para fora. Da porta para fora dos locais de trabalho, ele pode discordar, debater, fazer o que ele quiser. Nos locais de trabalho parece que ele é uma máquina, ele é uma propriedade. Lá ele obedece e acabou. Não é assim, né? Então, a democracia não será uma democracia completa se ela não chegar aos locais de trabalho, que é um dos grandes desafios da CUT hoje. Então, eu digo que a luta da CUT, ela é por democracia, ela continua ainda. A democracia não é plena, ela continua. E nós tivemos também um momento muito importante e decisivo, e que poucos dirigentes sindicais têm clareza disso, nós mesmos temos, viu, Tião? Que foi a nossa luta contra o neoliberalismo nos anos 90. O neoliberalismo, ele pretendia privatizar tudo aquilo que o povo brasileiro construiu, né, de patrimônio. A Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, todos os instrumentos que é do povo brasileiro. E o presidente Lula disse isso. Se eu tivesse chegado em 2002 na presidência da República e não tivesse a Petrobras para induzir a economia, não tivesse o Banco do Brasil, não tivesse a Caixa Econômica Federal, eu ia ser a rainha da Inglaterra, porque não tem instrumento nenhum para forçar o desenvolvimento desse país. E não foi privatizado graças, com todo respeito aos outros, à luta da CUT. A CUT foi de vital importância para que esse patrimônio não fosse privatizado. Então, para mim, a CUT salvou o Brasil naquele momento. Então é importante a gente saber disso. Se a CUT não existisse, todo esse processo de crescimento e desenvolvimento que nós tivemos nos últimos 12 anos não teria sido possível, porque não haveria instrumento de induzir a economia brasileira. A CUT é o que é nesses 30 anos também, porque assim como eu, o Eric e muitos, a CUT reuniu em torno dela um leque de militância de pessoas que vieram com um sonho de país, né? Construir um Brasil melhor, com distribuição de renda, com justiça. Muita gente chegou jovem nesse processo, se doou nessa construção. Então eu respeito e tenho amigos em todas as centrais sindicais, mas a CUT reuniu nesses 30 anos o que existe de mais digno e mais combativo da militância do movimento sindical brasileiro. Então eu queria pedir uma grande salva de palmas a todos os trabalhadores, mulheres do campo, da cidade, que os anônimos, né? Os famosos, alguns famosos, outros anônimos, né? Mas que ajudaram a construir essa história que não teria sido possível sem eles. E a CUT segue no seu processo do qual ela nasceu e é o seu destino, né? A melhor maneira de comemorar os 30 anos da CUT é cumprir o seu papel fazendo luta, né? E organizando o povo brasileiro. Então a CUT tem uma agenda nesse mês de novembro. No dia 12 nós temos um movimento muito importante, e aqui, Eric, é importante que a cidade aqui participe, todo o movimento sindical. No dia 12 nós temos uma manifestação nacional no país inteiro contra o fator previdenciário. Fator previdenciário, viu, Milton? A gente sabe que as pessoas estão vivendo mais, que não sei o quê, que a previdência precisa, não é, encontrar uma outra equação. Nós temos consciência disso. Agora, o que a gente não pode aceitar é que uma pessoa que entrou no mercado de trabalho, depois de 30 anos contribuindo pelo teto da Previdência, chega no momento dele receber a aposentadoria dele, aplica uma redução de 35% do valor que ele pagou. Isso é roubo, não tem outro nome para isso. Então é um contrato, ele tinha um contrato, tem que cumprir o contrato. Eu digo que é a mesma coisa de um consórcio, né? Você faz um consórcio de uma BMW, paga lá as prestações, quando chega no fim, você vai buscar sua BMW e te dá um Fusquinha 68. Então isso não é possível um troço desse. Então é preciso ter respeito pelas pessoas. Então no dia 12 nós vamos fazer manifestação no Brasil inteiro contra esse famigerado fator previdenciário. É o Brasil contra o fator previdenciário. E no dia 26 de novembro, é uma data importante também, porque 26 e 27 de novembro tem um grupo seleto de pessoas lá no Banco Central que se reúne para definir a taxa básica de juros, né?
Nós reivindicamos que a produção, quem representa a produção, esteja lá e faça parte, não conseguimos ainda, né? Mas esse povo se reúne e se acha no direito de sozinho definir a taxa de juros. E acho que a tendência é de aumentar. E isso, o aumento da taxa de juros, nada mais é do que transferir recursos da produção para a especulação, que já ganha muito dinheiro nesse país. E nos preocupa muito, nós vamos fazer uma manifestação lá em frente ao Banco Central contra o aumento de juros, porque tem uma tendência hoje, viu, Milton, de dizer que esse modelo de crescimento dos últimos 12 anos, baseado na inclusão social, na melhoria da renda, está esgotado, né, que tem que mudar. Tem gente definindo até recessão, para poder não ter inflação, até desemprego. Olha que absurdo, né, definindo até que tem que ter uma recessão, porque senão a inflação volta. Mas, gente, como é que está esgotado o modelo de incluir as pessoas se o povo não tem nada ainda? O povo mora na favela, não tem absolutamente nada ainda, não viaja, não... muita gente ainda. Como é que está esgotado? O povo não tem nada, então tem muito ainda que avançar, muita gente que incluir ainda, muito que melhorar nos salários, não é? Então nós não concordamos com esse tipo de política. Então nós queremos botar muita gente em Brasília, nós vamos botar só da CUT, fora as outras centrais sindicais, vamos botar 20 mil cutistas lá em frente ao Banco Central, para debater que o país não quer esse caminho. Esse caminho de aumentar juros de recessão, nós derrotamos lá em 2002, quando elegemos Lula, e não tem legitimidade para voltar esse tipo de projeto. Então, a CUT vai comemorar os seus 30 anos de existência, fazendo aquilo que ela mais sabe fazer, que é organizar a luta do nosso povo e trabalhar por um Brasil cada vez melhor. Muito obrigado, gente, e nós contamos com vocês, porque é vocês que fazem a história da CUT junto com nós. Um abraço. Com a palavra, a presidente desta sessão, a vereadora Laíde das Graças Simões. Só porque ele é da Araraquara, ele não quer sair na foto. É? Olha, então tá bom, parabéns. Agradecendo a presença de todos os que compareceram a esta sessão solene, faço o necessário registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas à Central Única dos Trabalhadores, que está completando 30 anos de existência e de luta em nosso país por uma classe trabalhadora livre de todo tipo de exploração e opressão. Parabéns a todos, uma boa noite. Está encerrada então a sessão de hoje e vocês podem cumprimentar o representante maior da CUT aqui no nosso país, aqui na sala da presidência. Muito obrigada.